Dados sobre a produção industrial da China mostram trajetória de crescimento, mesmo que tenham ficado um pouco abaixo das expectativas dos analistas. Em um contexto global marcado por crise e guerra, o resultado foi considerado positivo pelas autoridades chinesas. Confira esta e outras notícias da Ásia com a correspondente da Telesur em Pequim, Iranci Peraza. A produção industrial chinesa, um indicador fundamental para medir a potência econômica nacional, avançou 3,8% em julho, em comparação com o mesmo mês de 2021. Embora esteja abaixo do previsto, o valor foi considerado positivo pelas autoridades chinesas, dado o contexto nacional e internacional de crescentes desafios e incertezas. Segundo informações do Escritório Nacional de Estatísticas da China, o crescimento da produção industrial do país em julho foi inferior ao do mês anterior e ficou abaixo das expectativas dos analistas. No entanto, a avaliação é que a trajetória de crescimento se manteve, um sinal positivo principalmente para um setor que esteve entre os mais afetados pelo fechamento de fábricas devido aos últimos surtos de Covid-19. O órgão informou ainda que a China criou 7,83 milhões de novos postos de trabalho no primeiro semestre do ano e que, em julho, a taxa de desemprego urbano ficou em 5,4%, já abaixo do limite estabelecido pelo governo para 2022. Em meio a esse cenário, as autoridades chinesas afirmaram que, apesar dos enormes desafios, a economia do país manteve seu impulso de recuperação. Mesmo assim, fizeram um alerta sobre o aumento do risco de uma estagflação mundial e sobre a necessidade de firmar as bases da retomada econômica. Enquanto isso, a Índia celebra hoje o aniversário de 75 anos da sua independência do colonialismo britânico e, como parte da tradição, o primeiro-ministro Narendra Modi içou a bandeira nacional e dirigiu-se ao país em cima das muralhas do Forte Vermelho. Em seu discurso, destacou o progresso da nação em todos os setores. O primeiro-ministro enfatizou que, desde a independência, a Índia construiu uma das economias que mais crescem no mundo e, em breve, será o país mais populoso do planeta. Ao mesmo tempo, assegurou que a Índia adentrou a era da tecnologia, com a instalação de redes 5G e a fabricação de semicondutores e cabos de fibra óptica, o que se traduzirá em avanços na educação e nas unidades de saúde e em uma significativa mudança na vida das pessoas. No Japão e na Coreia do Sul, o número de casos de Covid-19 continua subindo e os países lideram os rankings internacionais de novos contágios. Dados publicados pela Universidade Johns Hopkins indicaram que o Japão, no topo da lista, registrou mais de 5 milhões de novos pacientes com Covid-19 nos últimos 28 dias, enquanto a Coreia do Sul, em terceiro lugar depois dos Estados Unidos, registrou mais de 2,5 milhões de novas infecções durante o período.